você verá. Unidade temática, funções, objetos do conhecimento, transformação de unidades de medida. Objetivos de aprendizagem, transformar unidades de medida de comprimento, massa e tempo. Unidade de medida de comprimento. Para medir comprimento, que é uma grandeza unidimensional, a unidade padrão no sistema internacional é o metro. Mas o metro possui seus múltiplos e os seus submúltiplos, de acordo com as necessidades de cada situação. Os múltiplos do metro são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Os submúltiplos do metro são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Bom, para a gente fazer a transformação de unidades, a gente só vai fazer isso quando a gente tiver a necessidade de acordo com o problema. Basta que a gente observe essa tabela que está aí. Se nós observarmos as setinhas que estão em azul, nós podemos ver que, para transformar para uma unidade cada vez menor, basta que eu multiplique por 10 a cada unidade que eu passar. Então, por exemplo, se eu quiser transformar de decâmetro para metro, basta que eu multiplique por 10, certo? Agora, se eu quiser transformar de hectômetro para centímetro, por exemplo, eu teria que multiplicar por 10 uma, duas, três, 4 vezes. Multiplicar por 10 4 vezes é a mesma coisa que multiplicar por 10.000, certo? E assim por diante. Já se a gente precisar fazer a transformação ao contrário, importante lembrar que 1 quilômetro possui 1.000 metros, 1 hectômetro possui 100 metros. Ainda temos que, dentro de 1 metro, nós temos 10 decímetros, dentro de 1 metro, nós temos 100 centímetros e dentro de 1 metro, nós temos 1.000 milímetros. Unidades de medida de massa. Bom, as unidades de massa são aquelas quando a gente usa para literalmente ver a massa de algum objeto. Normalmente a gente tem o costume de dizer que a gente está pesando alguma coisa, mas na verdade a gente está descobrindo a massa, né? Peso é uma grandeza física que a gente utiliza junto com a massa, tá? No Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão de massa é o quilograma, mas o quilograma possui os seus submúltiplos para de acordo com cada necessidade em cada situação. Nós temos o quilograma, o hectograma. Se vocês observarem, o processo de transformação de unidades de massa é exatamente o mesmo que o que nós acabamos de ver para a transformação de unidades de comprimento. Em cima, onde estão as setinhas vermelhas, é para quando a gente quer. Caso eu queira transformar para unidades maiores, aí eu estou falando agora das setinhas azuis, a gente vai, ao invés de multiplicar por 10, Importante lembrar que dentro de 1 quilograma nós temos 1.000 gramas e dentro de 1 grama nós temos 1.000 miligramas. Também temos as outras relações. Uma coisa importante a lembrar é que se você multiplica por 10 duas vezes, você não está multiplicando por 20 não, tá? Porque 10 vezes 10 é 100, ok? Unidade de medida de tempo.
Bom, as unidades de medida de tempo são várias, né? Nós temos hora, minuto, segundo, dia, ano, semana, mês. São várias as unidades que a gente usa para medir o tempo. De forma geral, as mais utilizadas são essas três que estão aí: hora, minuto e para fazer a transformação entre essas unidades que estão aí, a gente tem que lembrar do processo de formação de uma hora, de um minuto, por exemplo. Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem. Então, por exemplo, para transformar de hora para minuto, eu vou multiplicar por 60. Para transformar de minuto para segundo, também multiplico por 60. Caso eu queira transformar de hora para segundo, eu tenho que multiplicar por 60 duas vezes, que é a mesma coisa que multiplicar por 3.600. Para fazer a transformação inversa, de segundo para minuto, de minuto para hora, ao invés de multiplicar por 60, a gente divide por 60 ou por 3.600, caso a gente queira fazer a transformação direta.